Olá, meus queridos, pastor José Luiz da Silva, fazendo esta gravação aqui para o Facebook, porque eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem para viver uma vida limitada. Deus não fez o homem para sofrer nem morrer. A morte, que significa separação, ela é na verdade o resultado da desobediência do homem. Precisamos compreender que as nossas escolhas podem resultar em benefícios ou malefícios, bênçãos ou maldição, lucros ou prejuízo. Quando Deus fez o homem para viver uma eternidade e estar ao seu lado. Como a palavra morte significa separação, e é bom que se saiba que quando uma pessoa separa, seja casado, seja namorado, seja noivo, e você pergunta ao cônjuge: aonde está o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa? Geralmente a pessoa diz: não sei, morreu para mim. A pessoa está dizendo que houve uma morte, houve uma separação, ou seja, ela não quer mais nenhum vínculo, nenhum relacionamento com aquela pessoa que ela separou. E isso é morte. A morte que a Bíblia fala aqui, ela é morte espiritual. Ela trouxe no bojo da desobediência a morte física, mas Deus não fez o homem para sofrer, nem para morrer. A terra não produzia espinhos, nem nada que feria o homem, que ferisse o homem. Passou a produzir depois do pecado. Você pode ler no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver. Mas eu quero trazer para você que está me vendo nesse vídeo e ouvindo, é que as nossas escolhas vai resultar em benefícios ou não para a nossa vida. No princípio, quando Deus falou com Adão e Eva que não era para eles comer porque certamente eles morreriam, Deus estava falando de uma perca de relacionamentos, de uma perca de comunhão. Deus falou: olha, todo dia eu venho aqui, a gente conversa, bate um papo, você me fala como foi o seu dia, eu te dou as coordenadas, mas quando você comer desse fruto, você vai perder isso. Nós não vamos poder mais relacionar, vai haver uma separação, morte, separação entre nós. E houve. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva em comer do fruto proibido, Deus teve que bani-los do Éden, Deus teve que expulsá-los do Éden, do jardim, não do Éden, o Éden é a terra, do jardim do Éden, aonde eles estavam. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus sabia que o homem haveria de pecar, Ele já idealizou o plano de salvação, ou seja, antes do homem pecar, Jesus morreu para nos salvar. Veja bem, todas as vezes que nós vamos num velório, a gente sempre fala sobre isso. O que a morte faz? Ela tira os nossos relacionamentos, ela corta a nossa comunhão com aquela pessoa que nós amamos. Mas se eu posso mudar o rumo da morte hoje em Cristo, você que está me vendo também pode. Quando você entende que a morte de Jesus na cruz é para o perdão dos seus pecados, e você reconhecendo isso, recebe Jesus na sua vida como seu Salvador, você anula a força da morte. Por quê? Porque hoje o homem sem Deus, e quando eu falo homem sem Deus, é o homem que não está vivendo de acordo com a palavra, porque é na palavra que nós conquistamos a eternidade, quando nós nos sujeitamos a Deus. Quem diz que acredita em Deus, mas vive na prostituição, na bebida, no tráfico, nas drogas, nas coisas que desagradam a Deus, ele está vivendo uma mentira, ele está ainda morto. A Bíblia diz que até agora ele está morto nos seus delitos e pecado. Por quê? Morte fala de separação, perca de comunhão. Eu acreditar em Deus, mas não ter comunhão com Ele, não adiantou nada, estou morto. Consequentemente, a desobediência veio a morte física, e essa morte, a Bíblia diz que ela passou a todos os homens. Hoje não tem aonde o homem correr. A morte física é a sentença do pecado sobre a carne. Porém, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós podemos anular também a morte física. Quando? Por ocasião do arrebatamento da igreja.
eu estou esperando o arrebatamento da igreja, mas não tenho medo da morte física. Por quê? Porque ela já não anula mais a promessa de Deus na minha vida. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. A morte física, ela anula a promessa de Deus quando eu ainda, nesta vida física, não tomei a decisão de servir a Cristo. Mas uma vez que eu reconheci que o sacrifício da cruz é suficiente para perdoar os meus pecados, eu já não me preocupo mais com a morte física. Por quê? A morte física é só uma porta de entrada para a eternidade. A eternidade é uma realidade para todo ser humano, salvos e perdidos. A diferença é que para o salvo ela é bênção, para o perdido ela é um problema, ela é uma preocupação. Eu não tenho preocupação. Paulo me faz entender assim. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe o que Paulo está dizendo? Fumar, roubar, matar, prostituir, pecar, para mim não tem mais valor. Eu quero é Cristo, eu quero viver Cristo. Me chame de quadrado, me chame de antiquado, me chame de ultrapassado, como diz o Cláudio Duarte, me chame de assembleianossauro, de batistodonte, não tem problema, porque o meu alvo é a eternidade. Nesta terra, essa matéria, a minha preocupação é viver de uma forma lúcida, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Eu não quero que o meu nome, ou que o nome de Deus seja escandalizado em mim. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Então me chame do que quiser. O importante é que Ele apareça e seja glorificado. Então veja bem, se você já entregou sua vida a Cristo, você não precisa se preocupar mais com a morte física, porque a morte física é só a porta de entrada para a eternidade. Então a eternidade é o que nos espera. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra. Saiba que, se você não aceitou Jesus, você ainda está debaixo da condenação. Mas se você já aceitou Jesus, a Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar na carne é fazer as vontades desta matéria. Andar no Espírito é fazer a vontade dele, o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos voltar para trazer até você uma palavra de Deus. Mas olha só, esteja conosco hoje, a partir das 19h30, Travessa Veneza 295, Coqueiros. Estaremos falando sobre orar como convém. Você vai ver que Deus não mandou fazer a oração do Pai Nosso, mas Ele mandou fazermos uma oração consciente. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, receba a bênção de Deus e esteja conosco em nome de Jesus.